Então nós vamos agora de um outro lado da história, a mesma história, mas por dentro da história. Tentar extrair alguns conceitos teológicos por trás disto. Porque todos nós temos a nossa concepção de Deus, todos nós temos a nossa imagem. Deus quer isso, Deus me falou aquilo. Tem gente que quer ser sensitivo, né? Eu li hoje de manhã e Deus falou comigo assim, e tem que ser assim. E existem esses momentos, de fato, na vida de cada um de nós. Não, mas eu estou certo, porque eu estava orando com isso, não, e Deus me mostrou, não. Como equacionar esta situação e, principalmente, como amadurecer disso tudo? Nós vamos ver aqui. Capítulo 37, do 11 até o 17, Jacó estava pensando, o que Jacó estava pensando quando enviou seu filho a Siquém para verificar a situação? Ele já não sabia que os irmãos estavam se pegando né? Jacó deveria saber, já desconfiar disso. Ou será que ele era um pai tão desligado assim? Vai pastorear em Siquém, diz o texto, e você olhando no mapa, você vai ver que de onde estavam, porque o texto fala que eles estavam acampados em Gibeon. E Siquém fica cerca de 50 quilômetros ao norte deste local. Sim, a região naquela época não deveria ser das mais fartas, hoje então nem farto né? Mas muito longe de casa é porque existem outras intenções, perto deste povo ruim, povo liberal, iníquo, pagão e etc. Muitas vezes tem aquele que fala, eu vou viajar um pouco, vou dar um tempo, eu preciso descansar, e vai longe, pega o avião, vai longe. Não é meu caso, né? Quem veio para Portugal. Não é meu caso, tenho a minha filha aqui. Mas tem gente que vai longe, ou do outro lado da cidade, tomar um café. Para quê? Porque assim ninguém conhece a pessoa, ninguém sabe quem é ele. Ele não tem identidade, então ele pode mexer com quem for, ele pode se atrever um pouco mais, porque ninguém sabe de onde ele veio, de onde vai, né? Enfim, estão lá os meninos de Jacó no pasto. Cada vez que a palavra ou o nome Jacó é mudado para Israel, Israel nós sabemos, né? Foi aquele momento quando ele ia encontrar com o irmão, Esaú. Ele aparece com um anjo, aparece e ele tem um embate com o anjo, uma disputa com o anjo. E por prevalecer, ele recebe o nome Israel, aquele que luta com Deus. Olha só. Isso é um indicativo de que ele está agindo como um instrumento das mãos de Deus. O propósito de Deus está aí. Toda vez que aparece, estava Jacó, de repente vem Israel, e depois, de fato, aparece novamente lá para baixo, no verso 13. Disse Israel a José, não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, estou indo lá. Deus tem um propósito até em situações onde que não faz sentido. O pai sabia que os filhos, que os irmãos mais velhos não aceitavam muito o miúdo. Vai fazer uma viagem longa, ele foi até um lugar achando que estava lá, diz o texto, mas encontrou um fulano de tal no caminho e falou, olha, não tem aqui o rebanho, assim, eu vi que eles foram para lá, e ele foi mais longe ainda. Então, algo já estava errado na primeira visita, no primeiro local, supostamente deveria ser o local que eles deveriam estar, e não estavam. Indicativos na família, muitas vezes, quando não estamos onde deveríamos estar, é porque queremos fazer coisa errada. Ou queremos que as coisas aconteçam. Olha, eu estava trabalhando aqui, aí aconteceu isso, não tenho culpa. Mas por que você foi fazer lá?
É assim que acontecem coisas na nossa vida. Muitas vezes você deveria estar fazendo aquilo, naquele horário, naquele lugar, mas você decidiu que não, eu vou procurar coisa melhor. Eu vou surpreender em casa. Mas indo a Siquém, você sabe que você correria um risco. Está se envolvendo com outro tipo de gente. E aí que mora o perigo. E o plano de Deus começa a ser revelado de forma até irracional. Como? Tem a trama dos irmãos, querem dar um sumiço em José, acabar com o sonho dele, arrancam a roupa dele, que ostentava a posição de o principal da casa, o querido, etc. Uns queriam matar ele, joga ele no fosso, porque se joga ele no buraco ali, no poço, não sai mais. Fica ele e o tatu lá embaixo. Acabou. Aí o outro, não vai fazer assim, coitado, ele está gritando, está desesperado o menino, não para de gritar, olha, vem vir uma caravana lá. Vende ele, vão ganhar um dinheiro com ele. E venderam o menino. E ele vai para o Egito, vai para o mundão. Provavelmente por muitos anos, teria José suspeitado que o seu pai estivesse envolvido nessa trama? Pense no caso de José. Garoto, novo, menino esperto, bem afeiçoado, bonitinho assim, tipo Lucas. O que será que aconteceu? O que passou na cabeça de José? Por isso que meu pai me mandou aqui. Sabia que eles iam fazer isso. Nós sabemos a história porque nós lemos a história. Mas José não sabia disso. E o que passa na cabeça dele? Quantas coisas não passam na nossa cabeça quando situações acontecem sem você entender por que a pessoa falou aquilo ou pediu aquilo outro. Contextos de vida. E você começa a duvidar da pessoa. Não, tem coisa aí. Eu acho que Jacó, meu pai... Olha, meu pai é danado, viu? Eu acho que ele ficou bravo aquela noite quando eu falei da lua, do sol. Ele também está envolvido nisso. E nós temos essa mania de querer achar o que o outro está pensando e começamos uma grande confusão. Porque nós achamos, deduzir que você fez isso por causa daquilo outro. A pessoa, quê? Estou nem sabendo o que eu fiz, o que não deixei de fazer. Grandes confusões começam assim. O que será que José estava pensando quando foi vendido para o Egito? E os dias depois que se passam? Meu pai não vem me buscar? Bom, se ele não está envolvido nisso, porque meus irmãos são terríveis, ele deveria vir atrás de mim. Porque José não sabe, os irmãos vão voltar e vão mentir, falar que não me viram. Ele não está sabendo disso, ele não está imaginando isso. Sim, os pensamentos voam, a gente imagina muitas coisas. Mas há um momento que você pensa, poxa, mas o meu pai vai vir me buscar, não vai? Está demorando, mas ele vai vir me buscar. E os meses estão passando. E a vida continua. E o meu pai não vem me pegar? O que aconteceu? Quando chega no capítulo 41, no verso 51, ele tem um filho, o José. Os anos passam, hein? De 37 para 41, olha quantos capítulos, quantos anos passaram. Ele que tinha 17 anos aqui já devia ter quase 30. Passou na prisão, casa de Potifar, um monte de coisa. Já. Ele pôs o nome do filho de Manassés, a casa de meu pai, porque Deus me fez esquecer, Nashim, de todos os meus trabalhos, de toda a casa do meu pai. Aquilo ficou atormentando a cabeça de José todos estes anos. Imagina ele na prisão. Não tem o que fazer, né? O que eu vou fazer na prisão? Vou ficar pensando na vida, né? Puxa, a briga que eu tive com meus irmãos, eu não precisava fazer aquilo. Ele começa a fazer um autoexame. Nós precisamos ter esse momento de prisão, de solidão, para reavaliar a nossa vida, nossa atitude, nossos relacionamentos, amadurecer. É assim que Deus faz, para nos
fazer crescer. O povo precisou ficar no deserto para aprender muita coisa e não aprendeu, né? Só a outra geração que seguiu em frente. E aqui está ele. Quando nasce o garoto, o filho dele, ele pôs esse nome, Manassés. Eu esqueci as coisas que passaram. As coisas que para trás ficam. Sigo em frente. Paulo pensava assim também. Mas isso é um significativo sinal de que aquilo atormentava a vida dele. Era uma crise existencial na vida de José. Por quantas vezes nós carregamos situações por anos, por causa de uma situação dentro de casa ou da família em si, que nos magoou, nos chateou, nos decepcionou, nos deixou doentes. Ele estava preocupado cada vez mais, perguntando, e eu tenho que passar por essa escravidão? Eu nem fiz nada, aquela mulher era uma louca, rasgou minha roupa, quis me pegar. Eu não sei se a mulher de Potifar era bonita, se era feia, eu não sei, mas ela veio como uma barata voando em cima dele, né? Ele, pulou fora. Salomão estava certo quando ele disse que duro como a sepultura é o ciúme. Será que a gente não tem, a crente não tem esse tipo de sentimento? Crente não tem inveja, não tem raiva, crente não tem mágoa. Isso a gente coloca debaixo do casco do navio. E aparentamos com um paninho limpinho, tudo branquinho, navegando suavemente, né? Entre a sociedade. Mágoas de anos vêm à toa em uma discussão, quando deveriam ser tratadas no momento. Quantas vezes, no meio de um estupim que acontece, uma discussão, e lembre o que você fez comigo? Quando? Aquela vez, naquela viagem. Nossa, mas faz tanto tempo. Gênesis 37, 18 e 19. Os sonhos ainda estão atravessados na garganta dos seus irmãos. Eles acham que matando José acaba com o sonho, acaba com a ambição e acaba com mais uma disputa dentro de casa. Afinal de contas, esse menino aí, a mãe já foi? Vai junto com a mãe. Pronto, é isso que eles estavam pensando. Em famílias desajustadas, os pecados não são tratados no tempo certo. A gente sempre quer varrer por baixo do tapete. Tem a expressão, né? A gente sempre quer deixar para depois. Agora, se mexer agora, vai ficar pior. Deixa aqui, daqui a pouco... E a gente se acostuma com isso. E a gente vai tentando administrar. Parece político, querendo estar de bem com todos. Ódio, inveja, isso aí só precisa ter uma oportunidade para acontecer. Dizem que a ocasião faz o ladrão. A inveja, o ódio, os ciúmes, só precisa de uma oportunidade para aflorar. Por isso que nós precisamos cada vez mais da ação do Espírito de Deus para mostrar quem de fato nós somos. Talvez eu nem me conheça. Eu nunca fui apresentado para o Alberto Veríssimo ainda. Né? Eu acho que eu convivo muito bem com ele do lado de dentro, eu do lado de fora, não é? Mas será que a gente se conhece mesmo? Não, eu me controlo nessa situação. Rubem teve a intenção de livrá-lo. E esse rapaz aqui, ele já tinha ofendido o pai. E ele precisava fazer uma ação que mostrasse o pai, pai, me desculpa por aquilo. Ele precisava fazer alguma coisa. Isso é sinal de quê? Quando tem o capítulo 38 e 39 de Gênesis, que são os outros irmãos na história. Que Deus trabalha tanto na vida de José, na vida do pai, Jacó, Israel, como também na vida dos malfeitores, dos irmãos. Deus está trabalhando no caráter deles. Deus está dando chance, oportunidades. A igreja é uma grande oportunidade para nós sabermos conviver, aprender a adorar Deus. A igreja não é invenção do Carlos, do Zé Carvalho, não. A igreja é a intenção de Deus.
A família, instituição de Deus. Família não é, bom, vamos organizar nossa sociedade. Precisamos fazer o seguinte, olha, melhor casar, melhor... Não é intenso. Não foi a formação da sociedade que instituiu a família. Isso vem antes da sociedade, no coração de Deus. Eles não vão tirar a vida de José. Resolveram lá numa assembleia extraordinária, de última hora, vamos fazer o seguinte, a gente não vai tirar a vida dele, mas vamos tirar a roupa dele. Que ele fica todo bonitinho, não mexe aqui, sujou, olha como eu estou. Tem gente assim, não mexe nas minhas coisas, olha, você amassou, olha, você não sei o quê. A vida de José seria roubada. Mas tem um porém nessa história toda. A promessa de Deus é que havia em Israel 12 tribos, e tem que permanecer 12 tribos. Ninguém tinha direito de intervir no plano de Deus. E Deus vai estabelecer e pronto. Não tem como. Por isso que na trama toda chegou-se a essa conclusão. Fala assim, vamos vender esse rapaz, ele vai para o Egito, a gente volta para casa e vamos esquecer essa história. Cada um tem a sua família para tocar e deixa lá o destino, entregue ao destino. Muitas vezes fazemos isso. Deixa estar para ver como é que fica. Foi isso que fizeram. Em famílias desajustadas, costuma-se imitar os pecados dos outros. Vocês viram o que acontece? Veja, pai, se essa não é a túnica do seu filho, verso 31 e 32. Omitir e mentir. Uma prática que a gente faz assim com maestria, né? Com a cara lavada, né? Imagina, é um déjà vu para Jacó. Olha, eu estou falando francês, estou na Europa, né? No capítulo 27 de Gênesis, o que Jacó fez? As vestes de Esaú para pedir a bênção do pai. Foi um pecado, foi um erro. E o pecado volta à cena da mesma maneira. Do jeito que aconteceu, a vida parece que dá voltas e acontece o mesmo. Não pensa você, aquela casa ali, mas aqui não acontece isso comigo não. Comigo eu não deixo. Comigo não fica barato. Não fica barato nem barata, né? Uma hora volta. E aqui foi o que aconteceu. Imagine Jacó lá atrás, para ganhar a bênção, induzido pela mãe. O que está acontecendo? Deus trabalhando com Rubem, quando impediu que matasse o filho, o irmão, e agora Deus trabalhando na vida de Jacó também. Quando Jacó viu a roupa, o sangue lá que fizeram, aquela tramóia toda, com certeza veio o passado de volta na cabeça dele. Ele lembrando do que ele fez com o irmão, que ele teve que fugir de casa, que ele teve que ir embora, que nunca mais ele pôde ver a mãe, e etc, e etc. Traumas do passado que não são tratados, voltam. Parece o mar, né? Você joga o esqueleto no mar e vai embora. Tinha um filme muito interessante, né? O Morto Muito Louco, que tentaram... Bom, a pessoa morreu porque bebeu muito. Era o chefe da empresa. O que fizeram? Pegaram o morto, falaram, bom, vamos pensar que a gente matou o chefe. Para não ficarmos culpados, vamos nos livrar dele. Pegaram o morto, que morava numa ilha paradisíaca, e jogaram no mar. Se livraram dele. E foram passear o dia todo na cidade e tal. No fim da tarde, um pôr do sol gostoso. Quando eles olham na praia, o corpo voltando. E aí começa o drama do filme. Muitas vezes o drama da nossa vida começa assim. A gente acha que jogando no mar, aquilo afunda, esquece, acabou, ninguém viu, ninguém sabe. E vamos sair por aqui e vamos viver a vida. Passa o tempo. Aquilo volta à tona, boiando. É aqui, ó. E Deus está ensinando mais uma vez uma história, na história para Jacó. Isso dá maturidade, crescimento espiritual.
Visão de Deus, como Deus quer que as coisas sejam feitas. Veja a vida de Davi, o pecado que ele cometeu lá com Betseba, a Bet, mais conhecida num palácio como Bet, né? Ele não falou para o Natan, o profeta? Não, quando o profeta veio e fez uma parábola, olha, tinha um rapaz num reino com muitas ovelhas, e tinha um que só tinha uma ovelhinha, que dormia com ele, não sei o quê, mas veio um que tinha tantas e roubou aquela. Davi falou assim, tem que morrer, não sei o quê, não sei o quê. Que é? 4 vezes mais, 4 vezes eu pagaria. E pagou caro. Se olharmos a história de Davi, o que aconteceu com 4 filhos dele? Os 4 morreram. Ele teve outros, claro. Absalão, o bebê de Bet, faleceu também. E Amon, pagou na vida. A espada não se apartou da casa dele, de Davi. Foi perdoado? Foi perdoado, mas as consequências ficaram. Nós temos que ter muito cuidado, porque omitir, mentir, pecados imitam pecados que acontecem. Você paga depois. Omitiu, mentiu, disfarçou, se saiu bem, anos depois volta. E Jacó sabe muito bem disso. O que dizer de seus irmãos? E os seus pecados? 1 Timóteo, vamos ver que é um texto muito bom. Já que estamos estudando 1 Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 5, verso 24. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. E alguns manifestam-se depois. O que quer dizer essa passagem? De quarta-feira estamos estudando, então se aguarda, daqui uns 5 anos nós vamos chegar nesse texto. Nós vamos chegar nisso. Provavelmente, podemos já antecipar assim, há pecados que imediatamente a mão de Deus pesa. Há outros pecados que você pensa, opa, essa eu passei. Parece que a gente, quando chega na Federal, no aeroporto, alfândega, ficam lá os policiais da Federal, olhando e observando as bagagens passando. Se alguma chamar atenção, algum volume diferente, alguém suando frio, tremendo, né? Passando, a Federal chama, aparta, abre a mala, quero ver o que você carrega aí. Aí vai descobrir, né? Se tem drogas, joias, aquela coisa. Outros passam, mesmo sabendo que tem coisa errada dentro, mas não foi acionado. Passei. Na nossa vida, muitas vezes achamos isso. Eu menti, eu pequei, eu fiz errado, mas não aconteceu nada. Estou liberado. Será? Uns se manifestam antes do juízo. Paga agora. Outros depois. Por que outros depois? Por que ele só depois e eu tenho que agora ficar de castigo? Tem muito disso, né? Eu fico aqui, não posso brincar mais e ele pode, que história é essa? Outros ficam até que o arrependimento pese. Nossa, o coração de Jacó, na hora que ele viu as vestes ensanguentadas, rasgadas, tal, aquele coração dele ficou, e como ele chorava. O texto diz que ele chorou de tal maneira que todos perceberam o que estava acontecendo. A forma como entendemos a pessoa e o caráter de Deus afeta todos os aspectos da nossa vida. Por isso que é tão importante conhecer as Escrituras, para conhecer o caráter de Deus. Conhecendo o caráter de Deus, nós vamos conhecer todos os aspectos da nossa vida. Vamos entrar no prumo, no caminho certo. Não podemos fazer de Deus como os filhos de Jacó fizeram com o pai. Inventar uma história, engrupir, né? Um coração endurecido pelo ódio, contaminado por pensamentos homicidas, fica até indiferente. Capítulo 42, eles falam assim,
Não nos doía o coração quando ele na cova, quando jogamos lá, ele gritava, socorro, me tire daqui, não façam isso comigo. E os irmãos indiferentes. Por quê? Um coração endurecido. Quem fala aqui, eu não tenho ciúmes, eu não tenho raiva, eu não tenho mágoa, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Então você não tem coração. Ou se você tem um coração, é um coração de pedra. Tão endurecido que o clamor do garoto lá no poço, o desespero tamanho, e ninguém deu a mínima. Vamos embora, gente, pega as cabrinhas aí. As cabrinhas gritando, pegava a cabrinha, porque José gritava tanto que as cabras ficaram com medo. O que dizer desses irmãos? Essa história é daquele que viria para expor os nossos pecados. Essa história de José é uma figura de Jesus. O Senhor Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. É a história de Jesus para transformar as nossas vidas. Essa é a história do verdadeiro israelita que fica aí escondido, não é? Que seria de verdadeiras esperanças para famílias desajustadas, como a de Jacó, a minha, talvez a sua. O único que pode ajustar é o próprio Senhor Jesus. Não é você que vai, agora eu tive um insight aqui, eu vou resolver tudo. Não. É o próprio Senhor Jesus que vai ajustar os seus relacionamentos. É o Senhor que vai te dar a sabedoria para você perceber que está na hora de sair para levar a minha esposa no cinema. Dar uma volta na praia, conversarmos um pouco. Reavivar o casamento, o amor. Pegar os filhos e assim ter criatividade para quebrar a monotonia e criar afetividade entre os membros. A nossa rotina é tão seca, tão árida, que deixamos isso sempre para depois. Não, nas próximas férias, eu prometo, nós iremos. Nas próximas férias, eu falo todo ano isso para a Camila, nas próximas férias você vai comigo, e ela fica. Nas próximas férias você vai comigo. A Natasha falou, não, dessa vez eu vou com você. Não é? A vida é tão assim que a gente se acostuma. E a gente não pode se acostumar com isso. Porque quando a gente se acostuma com essa vida sem sal, sem graça, na rotina, os relacionamentos se esfriam de tal maneira que a gente até esquece do amor. Esquece até de Deus. Não, tá tudo bem, agora a gente vai nessa calmaria até chegar do outro lado. A hora que Deus chamar, chamou. Será que é assim que tem que ser? Será que a nossa família não pode espelhar o Cristo verdadeiro, que vive? É isso que Deus espera de cada um de nós. As pessoas olharem e falam assim, puxa vida, olha, essa família é diferente, e chama atenção. Sim, às vezes é complicado ficar dentro de casa, o clima às vezes fica pesado, mas é melhor ficar dentro de casa, na família, com a esposa, do que ficar fora. Comentei com o Carlos ontem que eu estava ouvindo uma mensagem sobre o dilúvio. E a história vai e vem sobre Noé. Lembra de Noé? É ele mesmo, o homem do barco. Esse sim não deixava limo por baixo, né? Perceba que na genealogia toda de Noé, o avô dele e o bisavô de Noé conheceu Adão. Sim. Tiveram longas conversas. Adão contou tudo, como é que foi, como é que a Eva apareceu, mostrou até a cicatriz aqui. Olha o que Deus fez aqui comigo, ó. Arrancou um pedaço aqui, ó. Olha o que veio aqui. Né? Noé tinha esses relacionamentos, Matusalém, Enoque, toda essa turma. Tinha tias, tios, era uma família normal. Tinha primos, uma malta grande, mas a maioria não ia na igreja não, viu? Agora, Deus deu uma ordem para Noé. Olha, precisa construir um barco aí que você não sabe o que é isso, não é? Mas vai chover. O que é isso? Você não vê a previsão do tempo, não, Noé? Vai chover. Ah, vai chover? Como é que é isso? Isso é água que vem daqui, vem dali, de todos os lados. Então se prepara. Você vai ter que construir um barco assim, assim, assim.
Este barco que ele construía era a ilustração da pregação dele. Imagina ele construindo uma coisa de 150 metros por 20 e tal de altura. Não, 20 não, né? É, por aí. E ninguém vai ver? Todo mundo que passava falava, mas o que esse cara está fazendo? Ficou doido? Que empreendimento é esse, né? Conjunto habitacional para pobre? O que é? Ele foi fazendo, ele foi fazendo, ele foi fazendo. Na hora de colocar todo mundo para dentro, a bicharada toda, é lógico que ele chamou a sogra não quis vir, né? Falou, não, eu com o bicho não vou. Chamou todo mundo. Mas por que só entrou Noé, a esposa, os 3 filhos, e os 3 filhos levaram as noras, né? Se elas queriam de boa vontade, eu não sei, mas elas foram. Só 8 pessoas entraram na arca. Por quê? Porque a própria postura de Noé dava veracidade, autoridade, autenticidade daquilo que ele dizia. Deus falou comigo. Quem convivia com ele no dia a dia, dentro de casa, esposa, os filhos, o pai está certo. Por quê? Porque se ele vive de uma maneira desleixada, domingo é uma cara, religioso, outro dia ele está raivoso, né? Até rimou, né? Religioso, raivoso, dá uma música aí. André, vamos... Os filhos não iam se importar. Esse pai está delirando, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, diz, mas não faz, não sei não. Mas era um homem íntegro, reto, como Jó, temente a Deus. Dentro de casa, todos viam que ele era aquilo que ele falava que era, o que pregava. Por isso todos ouviam. Agora, a vizinhança, os outros da família que conviviam dia a dia, só esporadicamente, não davam importância. Não é igual o seu tio, é igual a mãe dele, é igual não sei quem, não vale nada, é tudo favas na língua. Mas quem conhecia pela vida da pessoa impoluta, limpa, não precisava falar mais nada. A vida dele falava mais alto que as palavras. A nossa família tem que ser assim. Só no olhar você já repreende. Meu pai, quando olhou, arcava a sobrancelha, meu Deus, minhas pernas também arcavam, né? Não só a sobrancelha, né? Porque eu já sabia o que ia vir. Ou o que eu tinha aprontado. Já, desculpa, não faço mais isso. Tem coisas que assim, você não precisa de grandes explicações, você não precisa se delongar muito, porque a autoridade pesa ali.